Frei Galvão pode liberar a sua prosperidade em 24 horas. E hoje eu vou te provar isso. Antes que você feche esse vídeo, antes que a dúvida tome conta do seu coração, quero que você saiba: o que você vai ouvir aqui não é promessa vazia, não é ilusão, não é conversa para te enganar. É um testemunho real. É uma verdade espiritual que mudou a vida de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. E é o começo da sua virada. Você ora. Você acende velas. Você pede a Frei Galvão com todo o seu coração. Mas por dentro sente que as suas palavras não passam do teto. Você acredita em Deus, você tem fé, você vai à missa, mas a sua vida financeira continua travada. Parece que tem algo invisível bloqueando cada porta que você tenta abrir. Cada oportunidade que parece surgir, desaparece. Cada planejamento que você faz, quebra antes do fim do mês. E você fica se perguntando: o que está errado comigo? Eu sei o quanto isso dói. Eu sei o peso das contas em cima da mesa. Eu sei como é acordar de madrugada com o estômago apertado, pensando em como vai pagar o aluguel, a luz, a água. Como vai colocar comida na mesa sem se humilhar pedindo favor. Esse peso que parece que nunca acaba, eu conheço. E Frei Galvão também conhece. Ele passou a vida inteira entre os que sofriam exatamente o que você está sofrendo agora. Meu nome é José Miguel. E este é o canal Semente de Ouro. Nossa comunidade cresce a cada dia, porque as pessoas que chegam aqui nunca chegam por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque o céu te guiou até essa mensagem, neste exato momento, porque chegou a hora da sua virada. E em 24 horas, Frei Galvão pode começar a mover o céu pela sua prosperidade. Mas antes de te revelar como isso é possível, preciso te contar a história de uma mulher que descobriu esse segredo da maneira mais inesperada. Dona Ana tinha 52 anos quando chegou ao fundo do poço. Mãe de 3 filhos, moradora de uma cidade do interior de Minas Gerais, ela passou anos trabalhando como costureira para sustentar a casa depois que o marido foi embora. Mas quando os pedidos começaram a diminuir, quando o tecido ficou mais caro, quando o dinheiro simplesmente parou de entrar, a dívida entrou no lugar. Primeiro foi o cartão de crédito, depois o empréstimo no banco, depois o crediário da farmácia. E um dia, Dona Ana se viu com um monte de notificações de cobrança em cima da mesa e menos de R$ 50 na carteira para sobreviver o mês inteiro. Ela pegou o rosário nas mãos e chorou. Chorou em silêncio para não assustar os filhos. Chorou com a cabeça abaixada, sentindo que Deus tinha esquecido o endereço da casa dela. Foi numa noite assim que ela sonhou com Frei Galvão. No sonho, o santo estava parado em frente a uma porta fechada. E ele disse com uma voz calma e firme: a porta está fechada porque a palavra não foi plantada. Plante a palavra e a porta se abre. Dona Ana acordou às 3 da manhã com o coração batendo forte. Ela não sabia ao certo o que aquilo significava, mas sabia que era real. Sabia que não era um sonho comum. Era uma mensagem. Na manhã seguinte, ela foi até a igreja antes de todos chegarem. Se ajoelhou diante da imagem de Frei Galvão e ficou em silêncio por um longo tempo. Foi quando ela ouviu, no fundo do coração, uma pergunta que mudaria a sua vida para sempre. Você já leu os versículos da Bíblia sobre prosperidade? Dona Ana percebeu que, em 52 anos de fé, ela nunca havia buscado especificamente o que a palavra de Deus dizia sobre riqueza, sobre abundância, sobre provisão divina. E foi naquele momento que tudo começou a mudar. O que Dona Ana descobriu a seguir vai te surpreender de um jeito que você não espera. Naquela semana, Dona Ana abriu a Bíblia com uma intenção que nunca havia tido antes. Não só para se consolar, mas para plantar. Ela começou a procurar, versículo por versículo, palavra por palavra, o que Deus dizia sobre prosperidade. E quanto mais ela lia, mais o seu coração se transformava. O primeiro versículo que ela encontrou foi Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Dona Ana leu aquele versículo em voz alta 3 vezes, e pela primeira vez em meses, ela respirou fundo sem a angústia. Ela sentiu que aquela palavra era para ela, pessoalmente, individualmente, como se Deus tivesse escrito aquele versículo com o nome dela. Mas algo extraordinário aconteceu naquela noite.
Dona Ana recebeu um telefonema de uma amiga que havia sumido há 2 anos. A amiga disse que havia pensado nela, que queria devolver um dinheiro que havia pedido emprestado e havia esquecido. Não era um valor grande, mas era exatamente o valor que Dona Ana precisava para pagar a conta de luz que vencia na manhã seguinte. Ela desligou o telefone e caiu de joelhos no chão da cozinha. Frei Galvão, ela disse em voz alta. Foi você. Antes de continuar, preciso abrir meu coração com você. 96% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas neste canal de fé. Isso significa que milhares recebem bênçãos sem fazer parte oficialmente desta família espiritual. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente que foi o céu que te trouxe até aqui, então se inscreva agora mesmo. Seja parte viva deste movimento de luz. Compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp e envie a quem você ama. E deixa eu te contar um segredo muito pessoal. Prometi à minha filha Maria Clara que alcançaríamos 100 mil inscritos até o fim deste ano. Essa é mais do que uma meta. É uma missão. Você pode ser parte disso agora. E se o seu coração sentiu o chamado, clique no botão. Seja membro do canal e receba bênçãos ainda mais próximas. Como membro, você receberá uma oração gravada com o seu nome, terá acesso antecipado aos novos vídeos e fará parte de uma comunidade espiritual protegida. Mas por que esses versículos têm tanto poder? Isso é o que você precisa entender agora. Você já parou para pensar no ciclo que te prende? É uma roda que gira, gira, gira e nunca para. Você trabalha muito, mas no final do mês sobra pouco. Você tenta economizar, mas sempre aparece uma conta que não estava prevista. Você pede emprestado para pagar o que deve, e no mês seguinte deve ainda mais. E junto com a dívida vem a vergonha. A vergonha de chegar na casa dos outros sabendo que você deve. A vergonha de olhar para os seus filhos, sabendo que não pode dar o que eles merecem. Você acorda de madrugada com o estômago apertado. O medo te paralisa. Você começa a calcular na cabeça, no escuro, sem conseguir dormir. Quanto vai entrar? Quanto precisa sair? Quanto vai faltar? E a conta nunca fecha. Nunca. E então o dia amanhece e você coloca uma máscara de força para não desmoronar na frente de todo mundo. Mas por dentro, está em pedaços. E o pior de tudo é o silêncio que parece vir do céu. Você ora, você chora, você pede com toda a fé que tem, e parece que nada muda. Parece que o céu está fechado para você especificamente, como se houvesse uma lista de pessoas abençoadas, e o seu nome não estivesse nela. E isso dói mais do que a dívida, porque é uma dor que vai fundo, fundo, fundo na alma. É a dor de sentir que foi abandonado por Deus. Mas existe um motivo para essa porta estar fechada. E há 100 versículos bíblicos sobre prosperidade que podem mudar tudo isso agora. Deixei esses versículos no comentário fixado deste vídeo para quem quiser seguir o mesmo caminho que Dona Ana seguiu. Mas mais do que isso, você precisa entender agora o que Frei Galvão conhecia sobre o poder da palavra quando plantada no coração certo. Porque há um caminho que Frei Galvão conhecia. E esse caminho começa com uma revelação que a maioria das pessoas nunca recebeu. Revelação do caminho. Existe um princípio espiritual que Frei Galvão viveu profundamente durante toda a sua vida no convento de Nossa Senhora da Conceição, em São Paulo. Um princípio que poucos entendem, mas que os santos conhecem bem. É o princípio da palavra plantada. A Bíblia diz em Isaías 55:11: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Presta atenção nessa frase. Não voltará vazia. Isso significa que toda vez que você declara uma palavra de Deus sobre a sua vida com fé, ela trabalha, ela se move, ela abre caminho, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. A palavra trabalha silenciosamente, como uma semente que está viva no chão antes de qualquer broto aparecer. Frei Galvão nunca prometeu prosperidade sem processo. Nunca disse que a fé é fácil. Mas ele ensinava, através da sua vida de oração profunda, que a pessoa que planta a palavra de Deus no coração com constância, colhe. Sempre colhe. Pode demorar. Pode parecer que nada está acontecendo por fora. Mas o que foi plantado com fé genuína, cresce. E no momento certo de Deus, a colheita chega de uma forma que o ser humano não consegue prever. A questão não é se você vai colher. A questão é, você tem plantado a palavra certa?
Porque existem versículos na Bíblia que falam diretamente sobre prosperidade financeira, sobre provisão divina, sobre o Deus que supre toda necessidade. E a maioria das pessoas nunca os leu, nunca os declarou, nunca os plantou no coração. E por isso a colheita não chega. Mas isso está prestes a mudar. Porque há algo ainda mais profundo que você precisa entender sobre o poder de Frei Galvão nesse processo. Ensinamento profundo. Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, no dia 23 de outubro de 1739. Desde criança, ele demonstrou uma intimidade com Deus que seus contemporâneos raramente viam. Ele passou décadas em oração, em jejum, em serviço aos pobres e doentes. E foi justamente entre os pobres, os que não tinham comida, os que viviam nas ruas, os que tinham dívidas que não conseguiam pagar, que o seu ministério floresceu com mais força. Os milagres de Frei Galvão eram sempre voltados para os necessitados. Havia um dito popular em São Paulo na época dele: se você está em apuros, procure Frei Galvão. E as pessoas iam, com dívidas que pareciam impossíveis, com doenças que os médicos haviam desistido, com situações sem saída. E Frei Galvão orava. E algo sempre acontecia. Não sempre da forma que as pessoas esperavam, mas sempre acontecia. Porque ele não intercedia pelo seu próprio poder. Ele intercedia porque vivia completamente mergulhado na palavra de Deus. Esse é o segredo que poucos entendem sobre a intercessão de Frei Galvão. Ela não é separada da palavra. Ela nasce da palavra. Quando você clama por Frei Galvão enquanto tem a palavra de Deus plantada no coração, você está abrindo um canal duplo de graça. A intercessão poderosa do santo e a força viva da palavra trabalhando juntos, ao mesmo tempo, na sua situação específica. É como ter dois rios convergindo no mesmo ponto. E existem versículos específicos, versículos sobre prosperidade, sobre libertação de dívidas, sobre o Deus que multiplica os pães e os peixes, que, quando combinados com a oração a Frei Galvão, criam uma corrente espiritual que nenhuma dívida, nenhum desemprego, nenhuma crise consegue resistir. É essa corrente que Dona Ana descobriu, essa corrente que vai te libertar também. Mas primeiro, você precisa preparar o seu coração para receber o que está prestes a vir. Preparação do coração. Há um momento na vida de toda pessoa que recebe uma bênção extraordinária, em que algo muda por dentro antes de mudar por fora. Não é uma mudança que acontece no banco, nem na carteira, nem na situação. Acontece no coração. É quando o coração deixa de pedir por desespero e começa a declarar por fé. É quando a oração deixa de ser um grito de socorro e se torna uma declaração de conquista. É quando você para de dizer Deus, por favor, me ajuda, e começa a dizer Deus, eu confio plenamente em ti. Essa transição não é fácil. Ela vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo diz, você só acredita quando você vê. Mas a fé bíblica diz o contrário. Você vê quando você acredita de verdade. E é exatamente isso que Frei Galvão viveu. É exatamente isso que Dona Ana aprendeu naquelas semanas de plantar a palavra todos os dias. Ela começou a agir como alguém que já havia recebido a bênção. E ao agir assim, ao falar assim, ao orar assim, ela começou a receber. Agora quero te fazer uma pergunta direta. Você está pronto para mudar a forma como você ora? Não só o que você pede, mas a posição do seu coração diante de Deus. Não mais como um mendigo esperando uma esmola, mas como um filho do rei declarando a sua herança. Porque é isso que você é. Você é filho do Deus que criou o universo. E esse Deus deixou para você, pessoalmente para você, uma herança de prosperidade registrada na palavra dele. Esses versículos de prosperidade não são apenas palavras escritas em papel antigo. São promessas vivas. São contratos espirituais assinados pelo próprio Deus para a sua vida. E quando você os declara com fé, com a intercessão de Frei Galvão ao seu lado, você aciona uma força que nenhuma dívida, nenhum banco, nenhuma crise consegue resistir. E agora chegou o momento de você experimentar esse poder. Chegou o momento da oração. Oração de intercessão. Frei Galvão, neste momento eu te invoco. Tu que viveste entre os pobres, que conheceste de perto a dor da necessidade, que intercedeste por tantos que pareciam não ter mais saída, eu te peço agora que olhes para a pessoa que está assistindo a este vídeo.
Frei Galvão, tu sabes o peso que ela carrega. Tu sabes as contas que ela não consegue pagar. Tu sabes as noites que ela passou sem dormir, com o coração apertado. Tu sabes as lágrimas que ela derramou em silêncio para não mostrar fraqueza para os filhos, para a família. Tu sabes o quanto ela ama a Deus e o quanto ela está cansada de esperar. Frei Galvão, eu te peço que tua intercessão poderosa chegue até o Pai agora. Não amanhã, agora. Que o céu se abra sobre esta vida. Que as portas que estavam fechadas comecem a se mover hoje. E enquanto essa oração sobe ao céu, imagine comigo. Imagine que você abre o celular e vê uma notificação que não esperava. Um dinheiro que aparece de um lugar inesperado. Uma oportunidade que surge como por acaso, mas que você sabe que não é acaso. Uma conversa que acontece e muda o rumo de tudo. Imagine as suas dívidas sendo pagas, uma por uma. Imagine o alívio no seu peito quando a última conta é quitada. Imagine a paz de dormir a noite toda sem medo. Imagine olhar para os seus filhos e saber com certeza que eles têm o que precisam. Esse é o milagre que Frei Galvão está intercedendo por você agora. Mas para que esse milagre se complete na sua vida, com a força máxima que Deus preparou, você precisa do que vem agora. Porque até aqui você viu o começo. O que está prestes a vir é o mapa completo. O caminho inteiro, a chave que Deus preparou para você sair de uma vez por todas da escassez. E nesse testemunho final, Dona Ana, a costureira de Minas Gerais que você conheceu no começo desse vídeo, hoje tem uma história completamente diferente. Passaram-se 90 dias desde que ela começou a plantar a palavra. 90 dias declarando versículos de prosperidade toda manhã, antes de qualquer outra coisa. 90 dias pedindo a intercessão de Frei Galvão com a palavra de Deus plantada no coração. No 15º dia, ela recebeu um telefonema de uma antiga cliente que queria fechar um contrato grande de costura para um evento. Foi o maior contrato da sua vida. No 30º dia, ela recebeu uma carta do banco com uma proposta de renegociação que ela não havia pedido. E as condições eram melhores do que ela jamais havia imaginado conseguir sozinha. No 60º dia, a sua filha mais velha conseguiu um emprego com um salário que jamais havia esperado receber. E no 90º dia, Dona Ana quitou a última dívida. E chorou. Mas dessa vez, chorou de gratidão. Ela me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Ela disse: José Miguel, eu entendi que o milagre não aconteceu de uma vez. Aconteceu versículo por versículo. Aconteceu palavra por palavra. Frei Galvão não abriu a porta do céu de repente. Ele foi abrindo cada parafuso um por um, enquanto eu plantava a palavra todos os dias. E quando a última fechadura abriu, tudo veio de vez. Essa mensagem me fez entender algo que preciso compartilhar com você agora. A prosperidade que Deus tem para a sua vida não depende do seu salário. Não depende da sua situação atual. Não depende de quanto você deve. Não depende da crise que está apertando o país. Ela depende de quantas sementes você planta na palavra de Deus. E agora, eu tenho nas mãos o instrumento mais poderoso que já apresentei neste canal. E quero entregar para você de presente. Porque você não chegou até aqui por acaso. Frei Galvão, fecha este momento com tua bênção. Tu que és o pai dos pobres, o intercessor dos endividados, o amigo daqueles que o mundo esqueceu, coloca tua mão sobre a cabeça desta pessoa agora. Que o Pai dos céus olhe para ela neste exato momento e diga: chegou a tua hora, chegou o teu tempo. Agora, imagine. Imagine você abrindo o celular e vendo uma notificação de Pix inesperado, de um lugar que você nem lembrava mais. Imagine a sua família reunida numa mesa farta, sem o peso das dívidas, sem o medo do amanhã, sem a vergonha de não ter o suficiente. Imagine a paz que toma conta do seu coração quando você percebe que a última conta foi paga. Imagine o sorriso que volta ao seu rosto quando você olha para os seus filhos e sabe que você cumpriu o seu papel. Esse momento está mais próximo do que você imagina. E o que vou apresentar agora é o mapa completo que vai te levar até ele. Foi exatamente por isso, por pessoas como você, como Dona Ana, como tantos que me escrevem todos os dias pedindo ajuda e direção espiritual, que eu organizei algo muito especial. Este e-book se chama 100 Versículos da Bíblia sobre Prosperidade, apresentado por Frei Galvão. Não é um livro de promessas vazias. Não é mais um conteúdo genérico que você lê uma vez e esquece numa gaveta.
É um mapa espiritual completo com 100 versículos bíblicos cuidadosamente selecionados e organizados por temas que falam diretamente para a sua realidade: prosperidade e propósito, trabalho e provisão divina, generosidade e colheita, confiança em tempos difíceis, libertação de dívidas, a bênção sobre a família. Cada versículo vem com uma explicação clara em linguagem simples, uma oração prática para você declarar em voz alta e uma aplicação para o seu dia a dia. São 100 sementes espirituais para você plantar no seu coração, uma por dia, com a intercessão de Frei Galvão ao seu lado. Em 100 dias, você terá plantado cada uma dessas promessas divinas na sua vida. E o que Dona Ana viveu, você viverá também. Clique agora no primeiro link da descrição. Este é o mapa que Deus preparou para você sair da escassez. Não deixe para depois. A pessoa que assiste e não age, continua no mesmo lugar. A pessoa que age hoje, começa a mudar hoje. O momento é agora. E antes de ir, se inscreva neste canal, ative o sininho, comente o seu nome e a sua cidade aqui embaixo. A sua declaração pública de fé é uma semente poderosa. E compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa dessa mensagem. Cada compartilhamento é uma semente de esperança que você planta na vida de outra pessoa. Lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. O milagre já começou. Amém.